O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viesse ajudá-los. Eles vieram, e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. A palavra da vida, Jesus vai nos falar. Vamos então todos escutar. A liturgia deste 5º domingo do tempo comum nos exorta a avançarmos para águas mais profundas, isto é, a crescermos no conhecimento da palavra de Deus, a estarmos mais atentos à palavra de Deus e prontos para realizar a vontade de Deus em nossa vida. Na primeira leitura, temos hoje a vocação de Isaías. No domingo passado ouvimos a vocação do profeta Jeremias, que desde o ventre materno, mesmo antes de nascer, Deus já o escolhera e o havia consagrado para que ele se tornasse profeta. Ele, ao sentir o chamado de Deus, ele se sentiu ao mesmo tempo muito pequeno e frágil. Por isso, ele ficou com medo, mas Deus disse a ele: não tenhas medo, eu estarei contigo para defender-te e proteger-te. Hoje temos a vocação de Isaías. Isaías no templo, escutando a palavra de Deus, lá ele sente o chamado de Deus. E também ele, diante do chamado que Deus lhe faz, se sente pequeno e frágil. Por isso ele diz: eu estou confuso, estou perplexo, porque sou apenas um homem de lábios impuros. Como posso realizar esta vocação para ser profeta
a qual Deus me chama. Mas Deus prometeu perdoar-lhe os pecados, purificar os seus lábios e disse: não tenhas medo, és tu que eu estou precisando e quero como profeta. E naquele momento Isaías se dispõe a realizar em sua vida a vontade de Deus, dizendo que estava pronto para fazer a sua vontade. No Evangelho, Jesus encontra-se com aqueles pescadores que haviam pescado a noite inteira e nada haviam pescado. Mas Jesus aproxima-se de Pedro e disse: avança para águas mais profundas e junto com os companheiros lançai as redes novamente. Vejam bem, eles podiam ter respondido a Jesus: nós entendemos muito mais do que você de pesca, você é apenas o filho do carpinteiro, nós somos pescadores de profissão e já lançamos as redes e nada pescamos. O mar hoje não está para peixe. Mas, como disse Simão, em atenção à tua palavra, nós vamos lançar as redes novamente. E por que prestaram atenção à palavra de Jesus, eles lançaram novamente a rede. Qual não foi a surpresa? Pegaram uma quantidade imensa de peixes que quase não conseguiam retirar. Tiveram que chamar outros que estavam noutra barca para ajudá-los. Vendo aquilo, Pedro também ficou perplexo e disse a Jesus: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele se sentiu pequeno e frágil diante do poder de Deus. Mas Jesus disse: não, Pedro, que agora em diante tu serás pescador de homens. Eu preciso de ti e tu agora não serás apenas pescador de profissão, mas deve lançar as redes nas águas mais profundas para atingir todas as pessoas. E diz o Evangelho que a partir daquele momento, não só Pedro, mas todos os outros que estavam com ele, deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Este Evangelho nos ensina, primeiramente, que também nós devemos prestar mais atenção à palavra de Deus. Às vezes, damos tantos ouvidos aos meios de comunicação, a outras vozes, e damos pouca atenção à palavra de Deus, à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus, àquilo que Ele está nos pedindo. Assim como Pedro e os seus discípulos, nós devemos estar atentos à palavra de Deus e prontos para realizá-la em nossa vida. E depois o Evangelho nos ensina que nós precisamos avançar para águas mais profundas, isto é, nós precisamos crescer mais ainda na nossa fé, precisamos crescer mais ainda no nosso conhecimento da vontade de Deus. Precisamos ler, meditar mais a sua palavra, dar mais atenção à sua palavra e devemos nos prontificar a realizá-la. E para isso é preciso que tenhamos coragem de dar passos em direção aos irmãos e irmãs que estão sedentos de uma palavra de consolo, de esperança e de fé. E cabe a nós avançar para águas mais profundas e ir hoje ao encontro
daqueles e daquelas que esperam uma nossa palavra, que esperam uma nossa ajuda, uma nossa atenção. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo apóstolo, primeiro diz à comunidade de Corinto e a todos nós hoje, que nós devemos procurar viver todos os ensinamentos que eles nos passaram. Ele e seus discípulos. E quem assim procurar viver segundo os ensinamentos de Deus, segundo a sua palavra, vai ser feliz, vai se realizar plenamente. E depois Paulo sintetiza que aquilo que ele anunciou, bem como seus discípulos, é que Jesus passou fazendo bem, passou curando as pessoas, anunciando o reino de Deus, e que depois ele morreu na cruz para nos salvar, foi sepultado, mas ressuscitou. Esta é a síntese da nossa fé. E é isso que nós também devemos anunciar a todas as pessoas. E Paulo, apóstolo, também reconhece que ele não é digno de ser chamado discípulo de Jesus, porque antes ele era um perseguidor dos seguidores e seguidoras de Jesus. Mas ele disse que foi a palavra de Deus, foi a graça de Deus que o transformou e ele se converteu. Por isso ele pode afirmar: eu sou o que sou com a graça de Deus. Também nós só poderemos fazer algum bem com a graça de Deus. Só e somente se deixarmos a palavra de Deus agir em nós, a graça de Deus agir em nós, também nós poderemos fazer algum bem. Então, deixemos, como Paulo apóstolo, que a graça de Deus possa agir em nossos corações, que a palavra de Deus seja acolhida em nossos corações, que estejamos mais atentos à palavra de Deus e prontos para realizá-la em nossa vida. E assim, como Isaías, como Jeremias, como tantos outros profetas, que também nós, diante do chamado de Deus, possamos dizer: aqui estou, envia-me, estou pronto para acolher a sua palavra, estou atento aos seus ensinamentos e quero, na minha vida, avançar para águas mais profundas, a fim de que a sua graça possa conduzir-me.